estar falando sobre frustração. Então, eu quero te pedir que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe. Nós sabemos que esse curtir, ele faz parte do algoritmo do canal, né? Então, se tem edificado a sua vida, se faz sentido para você, se você conhece alguém que passe por alguma situação, né, que faça sentido receber este conhecimento, eu quero que você também seja um canal para abençoar vidas, tá bom? Conto com você. E quero falar algo a respeito da frustração. Você já refletiu acerca do que é frustração? Frustração é não ter êxito em algo que nos propusemos a fazer. Ou seja, frustrar é levar à falha, ok? E eu quero dizer para você com relação aos sintomas da frustração. Vamos lá. Os sintomas, eles podem ser de ordem física, assim também como pode ser de ordem psíquica, ou seja, emocional, né? De ordem física, nós podemos experimentar sensações como falta de energia, cansaço, perda de apetite e até insônia. Com relação a nível psicológico, ou seja, é uma frequente sensação de desesperança, decepção, tristeza e até raiva. Uau! Então vamos lá. Imagine que você dedicou toda a energia, né, se preparou para algo grandioso, e investiu tempo, né? Às vezes a gente envolve recursos, envolve pessoas e de repente algo não sai como esperado, né? Ou seja, a expectativa ela não é atingida. Então nós acabamos sentindo esse sentimento de frustração, ou seja, fomos impedidos, né? Não tivemos êxito, tivemos de fato uma falha no processo, não alcançamos o que almejamos. Isso vem até mesmo de expectativas que geramos nas pessoas. E aí, quando não correspondido, né? Ou seja, não teve êxito com a minha expectativa, então vem a frustração. Então, seja ela por projetos realizados ou até mesmo por expectativas geradas a outras pessoas, né, do nosso meio. Mas é importante entendermos algo acerca de algumas reações comuns à frustração, tá? Cada pessoa, ela reage de uma forma diferente. E eu quero pontuar 4 coisas aqui com você. Imagina aí uma situação que você passou recentemente uma frustração, tá? Essa mesma experiência que você vivenciou, se eu passar pela mesma, eu posso ter reações diferentes. Quero trazer 4 aqui para você compreender, que inclusive são reações comuns, né? Se você parar e observar a partir de hoje, a partir deste conhecimento, você vai perceber, vai ter essa percepção as pessoas ao seu redor. Então vamos lá. Um sentimento comum, uma reação comum de alguém que está frustrada. Fuga. Fuga. Vamos lá entender o que é a fuga. A fuga é o quê? Algumas pessoas, devido a essa situação de frustração, elas, por se frustrarem, né, elas querem afastar ao máximo, né, daquela situação. Então, por isso, elas literalmente fogem, evitam, né, mantêm-se distância para amenizar ali aquele sentimento de frustração. Um outro ponto, a evitação. Sim, podemos fugir de uma situação de frustração, ou seja, afastar ao máximo daquela situação, ou também podemos evitar. Então, mesma questão. Essa mesma experiência de frustração, como cada um lidar de uma forma, porque somos seres, apesar de termos, né, o mesmo, vamos dizer, o projeto, referência de corpo, né, membros superiores, inferiores, cada um de nós temos reações diferentes. Então, a evitação, ela evita, né, a outros momentos que possa gerar aquela mesma experiência, tá? Então, por exemplo, se você se frustrou no trabalho, com um colega de trabalho,
em uma certa ação, uma atividade que você precisa executar. Se você tem a possibilidade de evitar, você evita. Para quê? Para que você não passe pela mesma experiência, tá? Então, acaba sendo comum também uma dessas reações. Então, nós falamos de fuga e falamos de evitação. Um outro, que esse eu acho que inclusive é extremamente até perigoso, é a compensação, tá? Uma pessoa, quando ela está nessa condição de frustração, ou seja, abalada, né, por não ter tido êxito, não ter alcançado o objetivo esperado, né, o resultado esperado, se ela entra nessa ação de compensação, o que seria isso? Ela basicamente, né, é quando essa pessoa acha outras necessidades para lidar com isso. Ou seja, eu estou frustrada, eu vou simplesmente entrar na comida. Ai, meu Deus, você já passou por isso? Estou chateada, vou sair, vou gastar, vou fazer compras. Ai, socorro. Isso é um perigo. Por quê? Esse mecanismo, né, essa ação de fazer uma compensação por conta da frustração, ela pode gerar outros danos piores, tá? Porque, por exemplo, toda vez que eu passar por uma experiência de frustração, e se nós observarmos, agora eu vou entrar mais em detalhes, ela vem desde a nossa infância, tá? Então, se nós passamos por uma situação de frustração e nós entramos nessa onda de uma compensação, olha o perigo. Entrei na comida, eu vou ter inclusive uma manifestação física, se eu entro nessa onda de não ter essa gestão, esse domínio, né, dessa emoção, porque é um sentimento. Não, eu tô frustrada hoje, eu saí, tinha um projeto, não deu certo, vou sair e gastar. Eu, inclusive, compartilhando algo pessoal, eu fui uma pessoa que gastava compulsivamente. Eu tinha esse problema. E sim, eu me identifico sim que em momentos em que eu tive situações de frustração, em que eu não tive êxito no que eu me propus a fazer, eu saí, tive essa prática de consumir, né, sem a gestão ali, e é onde eu falo, nós passamos por consequências posteriores, porque aí, de repente, vem a conta da fatura, ou você desintegrou um dinheiro do orçamento para uma outra finalidade, então, cuidado em especial com essa compensação. Porque vamos lá, se você só evita ao máximo uma situação, você não está lidando com esse sentimento. Se você foge, né, se distancia, você não está lidando, mas na compensação vem consequências posteriores, dependendo de como você opta por fazer essa compensação por esse sentimento ali de frustração. Outro sentimento é o de desamparo, ou seja, a pessoa começa a desistir, tá? Porque devido à não gestão, né, de lidar com essa emoção da frustração, ela começa a desistir das coisas. Ela se sente desamparada, ou seja, incapaz, tá, de ter sucesso. Ela se sente impedida, ela não acredita que vai ter sucesso. Então vamos revisar reações comuns, tá, para a frustração. Fuga. Se você identificou algum momento aí, alguma das situações que você veio à memória, vai escrevendo aqui para mim. Você já teve um momento de fuga, ou de evitação, ou uma reação compensatória, entrou aí na comida, entrou em gastar, não, vou me presentear, é um tal do merecimento, cuidado, tá? Isso é um perigo, ou até mesmo do desamparo. Então, observe esses sinais, porque pode ser que porque acaba também, que eu quero te dar uma informação importante. Como muitos dos nossos sentimentos a gente não percebe ele na hora, por isso que eu tô aqui para te ajudar a dominar suas emoções. Porque aí você passa a se observar mais, entender melhor sobre como você funciona diante de algumas situações da vida, porque todos nós, enquanto vidas tivermos, nós vamos passar por momentos positivos e outros mais desafiadores, não tão positivos, negativos, tristes, enfim, a palavra que fizer mais sentido para você. Então, quando nós temos essa gestão,
fica mais fácil para identificarmos o nosso momento. Então, automaticamente, nós conseguimos lidar. Não é não viver, tá? Vou falar logo mais. Então, fique atenta com isso. Se você já passou, compartilhe comigo, deixe a sua experiência, tá? Para que nós possamos aqui, ao compartilhar, outras vidas também serem alcançadas. Então, vamos lá. Inclusive, a proposta desse encontro de hoje é: a frustração é boa, né? Existe frustração boa? Vamos aprender um pouquinho? A importância da frustração? Então, vamos lá. Ela é de suma importância, sim, para o nosso crescimento enquanto ser humano. Ah, não acredito, Aline, você vai me falar uma coisa dessa. Frustração é tão ruim nós sentirmos, mas eu quero te dizer sim, é de suma importância para o nosso desenvolvimento humano, tá? Enquanto seres humanos, nós precisamos disso. Até mesmo porque, imagina se nós não fôssemos impedidos lá na sua infância, se seus pais não tivessem colocado regras, né? Se o ambiente em que você foi exposto não tivesse regras, ou seja, nós fomos frustrados. Ah, eu quero pegar o brinquedo do meu colega e não tô nem aí pro que ele acha. Filho, vai lá e devolve, é a vez do coleguinha brincar, vamos compartilhar. Gera frustração, não gera? Ah, eu quero comer e se eu quero comer agora? Não, não pode, não é a hora. Então, assim, desde a nossa infância, nós fomos submetidos a essas demandas, né? Essas questões de frustrações, ou seja, nós fomos impedidos. Ah, mãe, ó, pai, ah, marido, ah, filho, eu tô com esse projeto e tal, 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 você vai animado e tal, e quando a fé chega, não é assim, não funciona, ou não deu certo, pessoas se envolveram, nós fomos impedidos. Então, a frustração, ela faz parte do nosso desenvolvimento, porque se não houvesse frustração, ou seja, se não houvesse limites, entende que em certas ocasiões a frustração ela é a imposição de limites? Se eu não posso ir até lá porque invade o seu espaço, eu estou limitando, eu estou sendo impedida, né? Eu tive uma falha aqui nesse meu processo. Então é uma imposição de limites. E isso é bom, por quê? Porque nos ensina que nós não somos donos do mundo. Já pensou se cada um pudesse fazer o que quisesse, se não tivesse limites? Viveríamos um caos. Faz sentido isso para você? Por quê? Porque se para mim não tem limite, para você não tem limite, para o fulano não tem limite, ciclano não tem limite, para ninguém tem limite, todo mundo iria fazer o que quisesse, independente, né, se estaríamos invadindo o espaço do outro, se estaríamos, né, deixando de valorizar o outro, então viveríamos um caos. E isso é extremamente positivo. Então a frustração, ela tem a sua importância para o nosso desenvolvimento, tá bom? E aí, o que é importante nesse caso? Nós entendermos que, como nós não somos donos do mundo, porque existe limite, ok? Nós não podemos fazer tudo o que queremos e vai haver a frustração por projetos que nós não alcançamos, então tá tudo bem. A importância aqui é o quê? Nós aprendermos, né, que nós precisamos, nós temos que, e é o temos no sentido do poder, não da obrigatoriedade, porque eu já compartilhei com você. Tira o tenho da sua mente. Então, é para que tenhamos, né, estratégias e gestões de como lidar de forma saudável, eu quero trazer algumas orientações aqui para você, tá? Vamos lá. O sentimento, inclusive, ele é uma construção psicológica no nosso ser humano, né? Enquanto seres humanos, na nossa psique. E ela, de formas, né, estratégias inteligentes, quando nós passamos por este momento, diante do nosso domínio da gestão das emoções, torna-se mais flexível, nós nos tornamos mais adaptáveis, mais empáticos. Por isso que existe, sim, é bom esse momento de frustração, ela nos impõe a pensar no próximo, né? Opa, até aqui posso, dali para lá não, já é o espaço do outro. Então ela nos ajuda nesse equilíbrio, nessa harmonia, tá bom? E é como eu mencionei, você pode
e consegue sim dominar as suas emoções ao ponto, inclusive, de identificar o momento de frustração e usar aquele momento para potencializar, tá, o seu crescimento psicológico. Como assim? Vamos entender alguns pontos positivos, tá? Algumas maneiras saudáveis para a gente lidar aí com esse sentimento de frustrações. Lembrando que é um detalhe, nós temos, né, os 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato, né? Então, a frustração, ela é um sentimento, tá? Ou seja, nós vamos sentir. Então, para que você consiga, de forma estratégica, de forma inteligente, né, lidar com esse sentimento, né, de forma saudável, eu quero te dar algumas orientações. A primeira dela, não se culpe, ok? Recapitulando só um detalhe. A frustração que nós passamos desde a nossa infância foi para nos impor limites. Então, é extremamente positivo. E até na vida adulta, muitas frustrações é porque nós precisamos, né, dessa condição de imposição de limites. E vai ter aquele momento da frustração pela falha, ou seja, né, um projeto errado, algo que não deu certo. E aí, uma estratégia inteligente e saudável para você lidar com isso. Não se culpe. Como assim não me culpe? Nós sabemos que tem coisas que competem a nós e tem coisas que competem aos outros. Então, imagina aí um projeto grandioso que você recentemente executou e não teve êxito. Você dedicou energia, você dedicou tempo, não foi? E deu errado, tá? Você não teve êxito. Não pega esse sentimento de frustração ou você ficou frustrado ali com um companheiro, com alguém do seu meio, né? Enfim, um colega de trabalho, seu chefe, enfim. Não pegue essa situação e traga culpa para si mesmo, tá? Por quê? Porque senão pode desencadear sintomas, inclusive extremos, ao ponto de raiva, como nós mencionamos. Alguém aqui já passou por uma situação em que você foi com toda a intensidade e aí foi impedido de avançar, né? Não teve êxito e você ficou assim, ó, querendo explodir de raiva. Então, por isso, tá? Não traga peso sobre a sua vida. Isso é uma forma extremamente estratégica e importante, tá? Não traga peso, não se culpe. Por quê? Tem coisas que competem a nós, tem coisas que não competem. Então, isso é extremamente importante. Outra coisa extremamente saudável. E eu tenho usado, inclusive, a palavra extremamente porque nós precisamos dar atenção mesmo, né? São coisas extremas, né? Porque o que é extremo é intenso, então eu quero que você entenda isso. Por que tem que ser extremo? Porque se você não vê de forma radical, você vai acabar fazendo com certa frequência e isso não é positivo para você. Então, não se culpe, tá? Não se lamente, não fique remoendo, sabe, o ocorrido. Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Não faça isso é prejudicial para você. Outra coisa, não se isole. Ah, Aline, mas é porque você não passou o que eu passei. Foi uma situação muito desagradável, muito intensa. E então eu prefiro me isolar. Não faça isso, tá? Isso é uma orientação, uma estratégia saudável que eu estou lhe dando para te auxiliar, né, de maneira sábia a lidar com esse sentimento. Isso é uma forma saudável, porque quando nós nos isolamos, nós sabemos que, dependendo da intensidade, pode desencadear outros fatores mais sérios nas nossas vidas. Então, diante de uma situação de frustração, não se culpe, não se lamente, não se isole. E também faça uma reflexão. Essa eu acho poderosa.
Inclusive, eu gosto sempre de tirar um momento para refletir durante o meu dia. Você tem essa prática? Compartilha aqui comigo. Por que da reflexão? A reflexão ela é tão poderosa de forma ampla, porque se hoje eu passei por uma situação de frustração e eu vou refletir sobre o ocorrido, eu vou ter uma visão 360 graus de tudo que aconteceu. Eu vou conseguir me identificar no processo, eu vou conseguir identificar quais foram as minhas falhas e pegar essa situação para potencializar o meu desenvolvimento, para elaborar novas estratégias. Tá fazendo sentido para você? Né? Eu vou entender que não foi por uma ação minha, foi porque talvez outras pessoas estavam envolvidas no processo e não competiu a mim a falha daquele projeto. Então, uma reflexão é poderosa, tá? Extremamente poderosa, muito bom mesmo. Outra coisa, abrace a frustração e depois deixe a frustração ir. Como assim abraçar a frustração e depois deixar ir? Surreal, né? Mas é isso mesmo. Você refletiu acerca do ocorrido. Eu gosto muito e com certeza você que me acompanha já me ouviu falar sobre Eclesiastes 3, onde a palavra de Deus diz, né, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Abraçar a frustração e depois deixar a frustração ir, ela simplesmente nos ensina a quê? A entender qual é esse sentimento. No abraçar, eu vou viver aquele sentimento. A frustração foi tão grande ao ponto de me causar tamanha dor. Chore, converse, se expresse. Eu já tive uma frustração tão grande que eu fui para o meu quarto, eu tampei a minha cara, literalmente, abafei com o travesseiro e eu gritei horrores por conta de uma situação que eu passei. Porque eu senti dor. Então, viva esse momento, sabe? Permita-se sentir. É saudável. Nós não somos super-homens, super-mulheres, né? Mulheres maravilhas, que nós não temos sentimentos. Por isso eu quero trazer essas particularidades sobre esses pontos que a gente vem falando nos nossos encontros de quinta-feira, para que você se conheça. O meu objetivo aqui não é trazer você para ser dependente de mim. Não, eu quero ser uma ponte para que você se conheça, para que você consiga ter esse domínio de fato das emoções ao ponto de impactar. Porque quando você perceber tudo isso, essa fase que você está, igual eu estou no meu momento de frustração, o abraçar a frustração é sentir, como eu estou falando. Chore se necessário for, grite, né? Eu tampei a boca porque doía tanto aquela minha frustração que eu estava passando, que se eu fosse só gritar normal, o povo fala assim, estão espancando essa mulher, tá rolando alguma coisa ali, porque assim, doeu profundamente, mas foi assim, muita dor. E eu gritei que a minha garganta ardeu, sabe assim, aquele grito. Por favor, fala pra mim que você já teve, né, esse ápice aí, porque senão eu vou me achar um ET aqui no meio das pessoas. Com certeza, você já teve momentos em que você sentiu tamanha dor, né? E esse expressar, esse chorar, esse falar, ele é uma cura. E por que deixar ir? Porque nós precisamos, né? Como Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas, o deixar ir eu vivi, eu experimentei, eu senti, porque nós, né, como eu falei dos 5 sentidos, nós temos sim os sentimentos e o corpo manifesta. Eu vivi aquele momento e eu preciso deixar ir, porque eu preciso continuar minha caminhada, tá? Nós precisamos continuar. Então, Eclesiastes 3, mais uma vez eu quero trazer para você. Veio o momento da frustração, tá tudo bem. Mas você precisa deixar aí para viver, né, o consolo, o alívio, para que você continue a linda caminhada que você tem pela frente, tá bom? Uma outra estratégia poderosa, ressignifique os fatos.
tá? Reescreva os fatos. Dê novo sentido a tudo que aconteceu. Não fique prisioneiro do ocorrido, daquela frustração. Você vai frustrar e eu quero te dizer, frustre-se. Sabe por quê? Se você não se frustrar, significa que você não está tentando nada. Então, se frustrar faz parte de tantos projetos que você tem e você está tentando, e você está executando, e você está fazendo, e você está avançando, crescendo. Então, o frustrar é algo importante, sinal que você está fazendo algo, tá? Então, por isso dessas instruções, dê um novo significado, tá? Tire um aprendizado do ocorrido, da situação e continue. Outro ponto importante, desenvolva a sua inteligência emocional. Isso é muito bom, porque na nossa arte de dominar as emoções, porque Deus te fez para dominar, como eu mencionei no começo do nosso encontro, lá na criação. Deus falou para o homem, domine sobre todas as coisas, né? Então, desenvolva para que você, se conhecendo, consiga viver essas experiências humanas, porque faz parte de nós enquanto seres humanos, e aí assim você se fortaleça, tá? Para que de forma muito específica, muito especial, você venha ter controle, inclusive domínio próprio, né? É um dos frutos do Espírito, o que recebemos quando nós mudamos a nossa caminhada, quando nós mudamos, né, o nosso modo de pensar, quando nós nos fortalecemos no Senhor. E em especial, vou revisar os 7 primeiros que eu falei. Primeiro, não se culpe. Segundo, não se lamente. Terceiro, não se isole. Quarto, faça uma auto-reflexão. Quinto, abrace a frustração e depois deixa ir. Sexto, ressignifique os fatos. Sétimo, desenvolva a sua inteligência emocional. E oitavo, tente de novo, tá? Tente de novo. Não paralise. Não vai ser algumas frustrações que vai te impedir de conquistar o motivo, né, o propósito do qual você foi gerado. Você tem um propósito específico na Terra. Você foi gerado com um propósito nobre. Deus quer te abençoar. Deus tem projetos para realizar na sua vida. Nós temos ferramentas poderosas, acesso a informações poderosas que nos fortalecem enquanto seres humanos, né? Então, tente de novo. Se você já identificou, já passou, já abraçou aquela frustração, já deixou ir, já deu um novo sentido para aquilo tudo, né? Pegue aquele momento para se fortalecer. Pegue ele como uma motivação para que você tente de novo. Não paralise. Lembra que eu falei que os primeiros pontos lá das ações é o desamparo, onde a pessoa ela não se acha mais capaz, né? Ela não acredita que vai ter sucesso? Por isso que eu quero reforçar aqui. Tente de novo, tá? Tente de novo, porque sim, não é uma ou duas vezes que nós falhamos que define quem nós somos. Falta ali talvez uma estratégia, um manejo diferente, um contato diferente. Então, tente de novo, tá? Não gere expectativas grandes acerca de pessoas, acerca de coisas, para que você não se coloque na condição, né, limitada de esperar a ação do outro. Me entende? Então, você precisa viver todas as etapas da vida de forma especial. Você precisa respeitar os seus sentimentos. Você precisa respeitar o seu momento. Eu já falei em outros encontros aqui. No dia que eu não estou bem, eu falo, vou chorar tristeza, né? Vou chorar tristeza porque eu quero continuar evoluindo e amanhã eu quero estar bem. Mas se hoje você está frustrada, permita viver esse momento, não fique presa, tá? Não fique presa nesse momento. Identifique, revise, mas se permita e tente de novo.
tente de novo. Inclusive, a palavra de Deus, ela nos diz assim, lá na passagem de João 21, lá nos primeiros versículos, de 1 a 14, fala da pesca maravilhosa, né? Ali quando os discípulos estavam no barco e eles passaram, né, uma noite tentando pescar e não tiveram êxito, houve uma frustração, né? Poxa, o pescador, ele sai para pescar, né? Obviamente, né? Mas ele chega lá e não consegue nenhum peixe. Existia uma frustração. E aí Jesus, ele ali naquele encontro com os discípulos, né? Ele dá uma orientação. Aqueles discípulos ouvem essa orientação e seguem, né? E tem êxito. Ou seja, Deus, né, Jesus, eles vão nos dar respaldo para que tenhamos as nossas frustrações sanadas, né? O Senhor, ele te respalda, Deus te respalda. Então fique atento à voz interna aí na sua cabecinha, não paralise diante de decepções, não coloque expectativa nas pessoas. Eu ouço muito falar: eu me frustrei com as pessoas, eu me frustrei com relacionamentos, por escolha nossa, por talvez ainda não termos tido o conhecimento da importância de nós não gerarmos no outro uma expectativa grande para nos auxiliar a evitar a frustração. Porque cada um tem o tempo. Algo que é certo que eu aprendi nós sabemos o que nós falamos, nós sabemos o que nós queremos, mas nós não sabemos como que o outro recebe essa mensagem. Né? Seja no relacionamento, seja na vida, na seja no ambiente de trabalho. Quantas vezes nós almejamos, imaginamos algo, não compartilhamos, né, da nossa intenção, só geramos a expectativa no outro e esse outro não corresponde, e aí entramos em um momento tão profundo de frustração e nós nos aprisionamos, nos isolamos, fugimos, queremos evitar. Olha, se tem algo que eu aprendi, é que problemas são para serem resolvidos. Fugir não adianta. E eu quero dizer algo. Imagina, se você tem um problema, não é mudar de ambiente que às vezes vai resolver. Porque você vai estar em todos os lugares. Você concorda? Faz sentido isso para você? Por isso precisam ser resolvidos. É lógico que se é uma situação que te expõe risco, né, de vida, esse ambiente você não deve permanecer. Mas não fuja de situações, né? Tenha liberdade para falar. Você é especial. Eu amo declarar sobre a vida do próximo. Você nasceu para dar certo. Você tem um propósito especial na sua vida. Nas suas debilidades que você acha, né? Nos achamos às vezes tão incapazes, tão limitados. São coisas que nós achamos. Mas a sua vida, a sua história, ela sem dúvida tem impactado e vai continuar impactando muitas pessoas. Muitas pessoas. Por isso eu estou compartilhando estes conhecimentos com você. Eu almejo muito que você tenha domínio das suas emoções. Exerça o que você foi gerado para fazer, dominar. Dominar sobre todas as coisas. Entenda, a gente domina aquilo que nos compete. Eu aprendi a dominar, né? Eu aprendi a entender o meu momento. E aí fulano e ciclano fala assim: não sei não, hein? Tá muito estranho, tá muito distante, tá frio, né? Tá se achando. Mas porque aquela pessoa ainda não conseguiu ressignificar as suas questões internas. Tudo, olha, eu quero te dizer algo que é especial e que você precisa dar atenção. Se você está com a escuta ativa desde o início do nosso encontro, com certeza daqui você tirou experiências poderosas. Tá fazendo sentido esse encontro para você? Tá te ajudando a ir
se conhecer, que meu objetivo aqui é esse, levar você a se conhecer. Eu compartilhei, mergulhe fundo no conhecer-se internamente, porque vai ser incrível. Inclusive, vai te ajudar a cumprir o segundo mandamento, né, de Deus para as nossas vidas. Amai ao próximo como a ti mesmo. Como eu vou te amar se eu não me amo? Como que eu vou olhar para as suas falhas ao nosso ponto de vista, né? Porque existe certo e errado em alguns aspectos, a gente sabe que de forma geral tem o âmbito moral, tem as limitações e sim. Mas de repente para mim, xingar é normal. Ou não xingar para mim que é normal. E se você faz, isso me ofende, né? Então nós precisamos entender que é sobre mim e tem coisas que é sobre o outro. Então você precisa entender, se é sobre você, você tem autoridade e domínio para mudar. Se é sobre o outro, eu quero te dizer que inclusive o seu testemunho vai ajudar aquela pessoa a mudar. Ou se não ajudar, tá tudo bem. É sobre ela. Você precisa respeitar isso. Tem coisas que é sobre mim e tem coisas que é sobre o próximo, sobre aqueles que convivem. Nós temos uma missão de servir. Jesus veio e nos serviu. Nós temos uma missão de servir ao próximo. Eu estou aqui te servindo, né? Eu quero te convidar a servir também, pelo menos mais 2 pessoas. Me ajude a levar esta palavra para outras pessoas. Eu tenho um objetivo, né, que eu compartilhei com você logo no começo, te ajudar a dominar as suas emoções e despertar o potencial que existe em você. Eu quero te dizer algo, um testemunho breve. Quando eu era criança, eu me sentia tão frustrada, tão rejeitada, tão inferior a tudo, que eu fui capaz de não me reconhecer em uma foto. Talvez hoje você se vê em uma foto, hoje você se vê diante de um espelho e você não se reconhece. Tamanhas são as dores que hoje têm te aprisionado. Tamanhas são as frustrações que você passou, né? Porque nós não temos controle do que vem externo para nós, mas nós temos controle. Você pode ter controle de como reagir diante dessas questões externas que vão chegar até nós. Porque é impossível não termos momentos, né, de altos e baixos. Como eu falei, a nossa vida é como batimento cardíaco, né? O eletrocardiograma, altos e baixos. Assim é o nosso pulsar. Porque quando nós vemos o eletrocardiograma, nós sabemos que se não tem essa movimentação, quando ele está, né, em linha reta, é porque parou o movimento. Deus te fez para movimentar-se, tá? Então, entenda qual é o seu momento. Se perceba, ressignifique a sua jornada, dê um motivo para permanecer. E eu quero te lembrar, se há fôlego de vida, ainda há propósito. Não desista de você, tá? Não desista de você. Não desista dos teus sonhos. Não desista que as frustrações, as coisas que você foi impedido de executar ou que dedicou a fazer e que não teve êxito, te paralise. Você tem muita coisa para fazer. Eu acredito em você. Deixe comigo seu testemunho aqui nos comentários, tá? Se você ainda não conhece, né, não curtiu aqui, né? Se inscreva no canal, curta para me ajudar como se diz, né, responder o algoritmo aqui do canal para que esta palavra, assim como todas que eu tenho reservado para compartilhar com vocês e com a sua demanda, né, com o seu compartilhamento, com o seu testemunho, eu possa trazer mais informações para ajudar você a dominar as suas emoções e despertar o potencial que há em você, tá bom? Espero ter ajudado você com este conteúdo. Mais uma vez eu peço, curta, compartilhe com no mínimo 2 pessoas
para que outras pessoas sejam alcançadas. E eu espero você na próxima quinta-feira, aqui no canal do YouTube, às 21h06, tá? Para poder falarmos sobre um tema que eu vou compartilhar com vocês lá no meu Instagram, nos stories do Instagram durante a semana. E eu conto com o seu comentário, para que eu entenda melhor o seu momento e eu possa trazer conteúdos que auxiliem a sua jornada, tá bom? Meu muito obrigada por sua presença até aqui. Conto com a sua presença na próxima semana e até a próxima. Deus abençoe você grandemente. Lembre-se, você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você pode. Bora despertar? Até mais.